França aqui mais uma vez. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre crítica textual, apenas mostrar a polêmica que existe em torno de uma palavra lá do texto na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que é esse texto aqui. É o texto que diz: não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Então esse texto é muito completo, talvez fosse aquele texto que resumiria muito melhor o próprio Novo Testamento. Fala da descida de Jesus Cristo ali como Deus, né? Mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, tal, mas aniquilou-se a si mesmo, que é o texto lá de Filipenses capítulo 2, né? A partir do 5. E também passa pelo texto de João, que fala que o verbo realmente se fez carne, né? Ou tornou-se carne, se fez carne. E aí, quando você observa essa questão, também o texto passa pela própria justificação, pela morte e ressurreição e tal, e também pela exaltação, visto por anjos também, e aí pregado entre as nações ou entre os gentios, e crido no mundo, né, e assim recebido na glória. Então fala da vinda, do processo e também da volta para a glória junto do Pai. Então é um texto muito completo, mas existe uma certa polêmica que é concernente a essa palavra que está em vermelho. Quando você analisa no texto, eu estou lendo aqui na Almeida Revista Corrigida, aliás, na atualizada, Almeida atualizada, você vê a palavra aquele, né? Aquele que se manifestou, que foi manifestado, é, que seria um auristo, né? Foi manifestado. E aí você vê, por exemplo, aqui no Almeida Corrigida Fiel, vai estar traduzido aqui que não foi aquele, mas foi Deus que se manifestou em carne. E aí quando você vai observar essa questão aqui, você vê que existe uma certa complicação aqui. Seria aquele ou seria Deus, né? Qual seria o texto original desse versículo aqui? E aí a gente vai ter que ir para o texto original. Em português você tem a ideia do aquele, e essa tradução, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, ela traduziu por aquele porque ela está seguindo o texto grego que ela segue, está escrito lá o pronome hos. O pronome hos é exatamente esse que ela pegou para dizer que não estaria escrito aqui no texto grego a palavra theos, por exemplo, que seria a palavra Deus, não estaria Deus, mas estaria aquele que se manifestou. Então é um texto muito debatido por Testemunho de Jeová e outros grupos aí, porque é um grupo é um texto que de alguma forma reforça a divindade de Cristo. Se está escrito que aqui que Deus se manifestou em carne, também é um texto que vai reforçar aquilo que João já disse, que o estava no princípio com Deus e era Deus, tá? Então você vê isso aqui, que isso é um texto muito disputado aqui para saber qual a leitura correta. E aí, quando você vai para o texto grego, o grego vai estar escrito aqui Ros é fanerot. Fanerot seria o verbo para manifestação, alguma coisa nesse sentido, que está no auristo aqui, na terceira pessoa lá do singular. Aí ficaria a ideia de que ele se manifestou, né? Seria um, um auristo, no caso, indicativo, acho que indicativo passivo, alguma coisa assim, termo aí que dando um branco aqui nessa questão, mas é basicamente isso, que foi manifestado. Então você tem a preposição em e depois o saski, no caso, que é o substantivo aqui que vem de sask, por exemplo, que é a ideia de carne. Então se manifestou em carne ou se manifestou na carne, como a versão colocou aí. Então quando a gente vai para para Almeida Revista Corrigida, você tem Deus, ela traduziu por Deus. Então a gente vai ver um detalhe interessante, que o texto grego que ela traduz, que ela trabalha, não é o mesmo texto grego que a Almeida Revista Corrigida Atualizada Almeida Revista Atualizada trabalha. A Almeida Revista Atualizada trabalha com NA28, né, o texto grego impresso, enquanto que a Corrigida Fiel vai trabalhar com o texto, tipo texto recepto, tá? Então os textos gregos eles trazem palavras diferentes aqui. Por isso que uma Bíblia traduz por aquele e outra Bíblia traduz por Deus. Então no texto grego, aqui da outra aparece em lugar de hos, que seria o pronome aquele, o pronome relativo, vai aparecer aqui o substantivo, vai aparecer um substantivo theos, o substantivo que é traduzido para o português em Deus. Por isso que uma versão vai trazer uma coisa, outra versão vai trazer outra. Quando você observa aqui essas palavras abaixo aqui, você vai observar que existe o omicron, né, o O pequeno aqui, junto com o sigma, que é o pronome hos. E aí embaixo você tem
a palavra theos, por exemplo, que ela está, de certa forma, abreviada. A gente chama isso aqui de nomina sacra, né? Nomina sacra, por exemplo, que é onde você pega nome sagrado e você cria uma espécie de abreviação. Então ele pegou a palavra theos e pegou o teta, por exemplo, aqui do começo e o sigma do final, e no manuscrito lá, por exemplo, o escriba vai colocar apenas desse jeito. Então alguém que vai ler já vai entender que ali seria a palavra theos em lugar da palavra seria a palavra Deus, né? Aquela abreviação que ele fez, seria o nome na sacra. E aí você vai ver isso aí. Então, essas palavras são muito parecidas. Aqui no texto digitado não dá para ver tanta aparência, mas imagine isso aqui escrito em letra maiúscula, por exemplo, né? E aí o que diferencia, você tem um traçozinho na horizontal aqui na letra de baixo, né? No teta, por exemplo. No teta você tem um traçozinho horizontal, que seria aquilo que diferenciaria uma letra da outra. Então a confusão pode ter sido gerada aqui, em que um confundiu, um colocou um traço ou tirou o traço, alguma coisa assim. Então as palavras começaram a ter algum tipo de dificuldade aí de variante, né? É uma das questões aqui. Enfim, e aqui tem um exemplo de nome na sacra que você encontra lá no Evangelho de João, no início, que isso aqui é do texto Vaticano, isso é do texto Vaticano, tá bom? Um exemplo aqui de nome na sacra com outros nomes aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre manuscritos que estão atestando as duas leituras. Se você for usar, se você estiver usando um texto grego que traga Ros, ele está sendo sustentado por todos esses manuscritos, testemunhos aqui e por aí vai. Então, tudo isso aqui são os manuscritos, testemunhos aí que trazem a ideia do aquele. Mas também tem outra questão aqui, terminei voltando. Então, tem essa outra quantidade de manuscritos que estão trazendo a leitura teós. Então, esses outros manuscritos de baixo estão trazendo a leitura. Então, a gente vê aqui, são duas leituras que aparecem em muitos manuscritos aqui. Além de outras leituras também que eu terminei verificando que existe algumas leituras ali, talvez de um ou dois manuscritos, alguma coisa assim, bem, bem leve. Então, eu preferi colocar essas leituras aqui. Ok, a gente vai ver agora o que aparece em português, tá? Aparece em português aqui na ACF. A ACF traduziu como Deus, a King James traduziu como Deus, a Corrigida traduziu como aquele, e também a Atualizada traduziu como aquele, e o Aviva traduziu como aquele, o Novo Testamento Judaico traduziu como aquele, a NVI traduziu como aquele, a nova versão transformadora, agora lançada agora, acho que em 2016, ela traz a palavra Cristo no lugar, ou seja, nenhuma daquelas duas palavras, nem aquele e nem a palavra Deus. Então traz a palavra Cristo. E aí a nova tradução na linguagem de hoje, ela traz aquele, talvez porque aquele verbo, o verbo é fanerot, que naquele caso ele está no auristo, o verbo mesmo é o verbo fanerot, que seria o verbo eu manifesto, alguma coisa nesse sentido. Você vê que naquele caso ele está na terceira pessoa do singular, seria ele que se manifestou. Então, talvez por alguma questão desse tipo, a nova tradução linguagem de hoje já preferiu colocar logo ele que se manifestou. Então, basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês aqui. Obrigado aí pela atenção, desejo um bom estudo aí para você que quiser avançar nessa discussão. Eu apenas coloquei alguns elementos básicos aqui para você tomar conhecimento e a partir daí começar os estudos avançados. Valeu! Qualquer coisa deixa nos comentários aí se já conhecia a discussão. Quiser fazer algum tipo de correção também deixa nos comentários aí. Quiser fazer algum tipo de sugestão também ou solicitar algum outro problema e alguma outra questão para a gente comentar, fica à vontade. Valeu, fui!